Vamos, mais uma vez, nossa quinta cultural, Casa dos Açores, do estado do Rio Grande do Sul. Hoje nossa convidada é a Vera Barroso, de Santo Antônio da Patrulha. Vou tentar colocar ela aqui na conversa. A Vera criou o Instagram só para conversar com a gente. Então, hoje a gente bateu um papo de tarde para ver como é que funcionava essas tecnologias. Então, estamos aguardando o Instagram notificar todo mundo. Ó, a Vera entrou. Agora eu vou te mandar o convite, Vera. Vera Barroso, adicionar. 1, 2, 3 e... Nossa Casa dos Açores, do estado do Rio Grande do Sul, fez aniversário semana passada. Parabéns para o grupo de dança, província do Quero Quero. Semana passada fizemos uma live sensacional com... Oi, Vera, tu precisa aceitar o convite que eu te mandei aí. Te mandei o convite nessa conversa e tu precisa... Vamos ver aqui, ó. Quando tu entra na conversa, Vera, eu te envio um convite. E aí esse convite tu precisa aceitá-lo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu tentar aqui. Adicionar. Conectando. Estamos ao vivo, Vera. Tá, não estava conseguindo. Não estava conseguindo. Agora Só que eu não estou aparecendo. Vamos lá. Só no aguardo. Calma aí, Cláudio, que a gente vamos tentar aqui, vamos. É isso aí. Imagina as aulas com os alunos. Vamos lá, vou mandar o convite de novo. Vera, no canto esquerdo do teu celular tem duas setinhas que elas invertem a câmera. A câmera fica para frente e uma parte fica para trás. À esquerda? É, à esquerda da tua tela. Pelo menos no meu celular é na esquerda do celular. Não, à esquerda, olha. E em cima, Não vejo. na tela de cima não está escrito ao vivo, encerrar. Está escrito ao vivo e do lado tem o número 4 com... Parece um microfonezinho. Ao vivo à direita para mim. À direita. E do lado não tem para tu inverter a tua câmera, para a câmera ser frontal e tu se filmar. Sei lá, meu filho. Você está fazendo uma coisa difícil. Deve ter. Não tem uma circular? Não, tem a minha foto, tem a foto da Casa dos Açores. Casa dos Açores, aí com o meu endereço embaixo. Ao vivo à direita, tem uma meia-lua com a direita Isso com o aí. número 6. Clica nessa meia-lua e vamos ver. Clica nessa meia-lua, vamos ver. Não, mas é o número de pessoas que estão participando. Ah, tá, não. Então não é. Não é. Precisamos. Eu não tenho nada. É? Não. Não sei. Tu não tá me vendo, porque o que tá aparecendo embaixo é a minha imagem aqui das coisas da minha mesa. Pra frente. O teu celular ele tá filmando para frente. Eu preciso que o celular filme para trás, pro teu rosto. E o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Meu Deus. E agora a flechinha que tá aqui, ó. Agora. Tava cá embaixo. Não em cima. Tava embaixo. Então tá. No meu celular é em cima. Não, tava cá embaixo. Aqui embaixo. A melhor entrada possível, professora Vera. Né? Tá bom. Tudo bom contigo? Muito frio, muito frio. Quem não quer sentir frio, não venha para o Rio Grande do Sul, por favor.
Ai, eu adorei esse começo. Esse começo, professora, ele é a síntese do momento que a gente está vivendo, que é Realmente. qual é o momento? O momento em que a humanidade toda está reaprendendo ou aprendendo uma série de coisas que estava aqui, estava por perto da gente. O celular estava aqui, as redes sociais estavam aqui, mas, por exemplo, esse encontro entre eu e tu, isso é a pandemia que está proporcionando, né, professora? Exatamente. Eu que tinha uma certa resistência a lidar com o tecnológico, né? Meu negócio é mais cabeça, assim. Eu sempre resisti. Mas agora ou tu entra ou tu fica isolado do mundo, não tem como, né? Todos trabalhando à distância, em casa, trabalhando remotamente. Então nós temos que nos comunicar e nós temos que nos fortalecer e nos irmanar, né, para resistir diante desse momento tão difícil e de tantos desafios que nós todos, né, nesse momento no planeta Terra estamos atravessando. Então, de fato, ou tu mergulha, ou se não, fica fora desse mundo, né? Sim, sim. Então, professora, eu posso ficar te chamando de professora, Não, professora? pode me chamar de Vera, pode chamar de... Adoro ser chamada de professora, amo ser professora. É, é. Então, tu sabes, né? Tu participa, tu é atuante na entidade, é uma das diretoras da nossa entidade, da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Tu sabes que a nossa entidade ela é muito ativa em eventos em loco, com as pessoas dançando, cantando, declamando, pesquisando sobre história. É uma entidade comandada pela Carla Marques Gomes, que está aqui nos assistindo. Uma boa noite para Carla. É uma entidade que, dia sim e dia não, tinha atividade lá no nosso casarão tombado aqui no centro de Gravataí. Então, para nós, tem sido muito difícil esse distanciamento social, né? De uma entidade que a característica da entidade é a presença, é de estar lá, de se mostrar. E esse projeto, toda quinta-feira, de um bate-papo com alguém, já falamos com o Paulo dos Açores, com a vice-cônsul, já conversamos com o Ivo Ladislau. Toda semana a gente está trazendo uma pessoa do nosso convívio para a gente bater um papo. E essa semana é tu, a nossa convidada aqui para esse bate-papo. Eu queria já de cara, antes, vou deixar tu te apresentar, mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que surge na tua vida essa profissão, a de professora? Boa noite. Bom, boa noite, Amon. É uma grande satisfação estar nesse diálogo contigo, né? Dizer da minha satisfação e da minha alegria, do meu contentamento, de dizer da importância da Casa dos Açores, do trabalho que a Carla, o Regis, toda a diretoria, onde tu estás junto nessa animação, nesse entusiasmo, né? Para fortalecer as nossas raízes de identidade açoriana, que tem tanto significado na formação histórica do nosso Rio Grande do Sul. Saudar a todos que nos acompanham, né, mais de perto aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, nos Açores, nas comunidades açorianas da diáspora, enfim, todos aqueles que estão irmanados no verão, no inverno, no outono, na primavera, nesse dia de hoje, né, do mês de julho, que para nós aqui é um desafio, e acredito que para todos nós do mundo, né? No momento que estamos vivendo com a pandemia e com tantas dificuldades de toda sorte. Então, eu estou muito feliz e, como dizia antes, aprendendo a lidar com esse mundo online. Mas, na verdade, estamos aqui juntos, nos vendo, né, e compartilhando ideias, compartilhando conhecimento, compartilhando amizade, bem-querer, projetos e animando a nossa Casa dos Açores, que nós queremos tanto que ela cada vez mais seja um cenário de desafios positivos, né, granjeando o fortalecimento, né, da nossa presença açoriana no Rio Grande do Sul. Então, Amon, tu me pergunta das minhas raízes como professora, né? Na verdade, eu sou filha de Santo Antônio da Patrulha, um dos mais antigos, né, municípios do Rio Grande do Sul, e meu pai era cartorário de registrar terras, a minha mãe também, lá. E o pai era, nas horas vagas, vamos dizer assim, o catador de documentos na prefeitura para
estudar o passado do município. Então, ele ia lá na prefeitura verificar o que tinha de documentos, copiava, e inclusive publicou na década de 50, em 52, na revista do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, extrato das atas da nossa Câmara. Então, de noite no cartório, que fazia parte da nossa casa, que é uma casa centenária de 1850, ele ficava de noite lá trabalhando com a história. E como a fruta não cai longe da árvore, né, eu aprendi o gosto pela história. Né? No primeiro momento eu queria salvar o mundo, né? Achava o mundo muito injusto, muito contraditório, de muita pobreza, de muita exclusão. Então fui fazer sociologia. Então a minha primeira formação é como socióloga. Mas no caminhar eu dei conta de que adicionar a história com a sociologia era um prato perfeito. Né? Porque aí tu tem uma visão de história na perspectiva sociológica e isso é fantástico, né? Para quem quer entender como funciona o mundo. Então, eu acabei fazendo depois, que fiz sociologia, fui fazer um mestrado em história, lá na PUC também. Depois eu fiz uma especialização em História do Rio Grande do Sul, que foi fantástico, para descobrir a visão dialética de mundo, né? E depois é que eu fui fazer a História como graduação, então eu tenho as duas graduações, né? E depois, já madura, que eu fui fazer o doutorado em História. E nesse meio tempo eu comecei como professora da escola pública em 69. Tá? E, então fui professora de escola pública por 30 anos. E dei aula na Faculdade Porto Alegrense, né, no curso de História, no curso de Pedagogia, por 30 anos, onde me aposentei em 2014, formando professores de História e professores também no âmbito da pedagogia, trabalhando com a metodologia do ensino de História e Geografia. E amando o que eu faço, adoro, não troco por nenhuma profissão, nada, não me faço outra proposta que não voltar a fazer tudo igual como eu fiz. E paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar como historiadora na Santa Casa de Porto Alegre. Ontem eu completei, dia 8 de julho, 34 anos como historiadora da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Nós começamos a trabalhar num arquivo que era um porão, onde as águas servidas e as águas limpas do laboratório de análises clínicas do hospital circulavam e escorria água pelas paredes, molhando documentos da Santa Casa. Então, assim, a Luísa Clima, que era historiadora da URGS, me chamou: Vera, vamos lá salvar essa documentação? Então, nós começamos a trabalhar, salvando aquela documentação, organizando e mostrando para a direção, que as fontes documentais falam, tu só tem que conversar com elas, dialogar com as fontes. Tu pegaste todo o resgate, o restauro do prédio, então. Na verdade, não. Nós saímos de um porão e aí nós fomos para o prédio, que é o mais antigo do quarteirão da Santa Casa, que é aquele que está do lado da capela, quem olha de frente, tem Cáritas na frente. Aquele é o primeiro, né? Então nós fomos para uma área nobre, que era o primeiro pavilhão da Santa Casa. E aí, aos poucos, a gente foi criando um museu, foi criando uma biblioteca e dissemos um dia para o diretor, era a fase do Dom Vicente Scherer, na ressurreição da Santa Casa, depois da sua mais profunda crise, e aí eles se deram conta de que a Santa Casa não ia sair do fundo do poço onde ela se encontrava, na sua maior crise na década de 80, se quem na Santa Casa trabalhasse não se apropriasse da sua história para juntos abraçarem essa instituição e alavancarem, e essa história ser exatamente esparramada para a sociedade abraçá-la também. E foi nesse caminho que nós chegamos ao Centro Histórico Cultural Santa Casa, que é aquele conjunto de casinhas antigas da Avenida Independência, que é um multi-equipamento que nós inauguramos no dia 5 de julho de 2014, depois de todo um processo de captação de recursos de lei de incentivo à cultura nacional e estadual, onde ali tem arquivo, museu, biblioteca, teatro, tem 2 laboratórios, um para restaurar documentos de arquivo, outro documentos de museu, ali tem um laboratório de história oral, ali nós temos 2 salas de exposição de curta duração, é um multi-equipamento de história e de cultura único no mundo,
junto a um hospital. É singular. Então, ali nós nos mobilizamos fazendo essas alianças com a sociedade local, regional e até brasileira, enquanto Santa Casa, vinculada também a Portugal, onde nós temos, então, elos muito fortes de trabalho, né, de pesquisa, de publicações e assim por diante. Então, ou seja, a minha vida como profissional da história, ela circula, né, pela condição de ensino, de pesquisa e de preservação de patrimônio. Então, eu me considero uma profissional completa do ponto de vista, assim, do que se poderia imaginar uma historiadora, né? Que são as três grandes frentes de trabalho de quem lida com a ciência do passado, que cada vez hoje, felizmente, está sendo mais valorizada. Legal, que depoimento já inicial aqui, que já me embargou a garganta, porque não é assim, não. Eu acho que cada um veio nesse planeta para fazer alguma coisa, então vamos lá, né? É que eu sou professor de história e também atuo na Casa dos Açores como um agente cultural e também já fui gestor público da cultura. Então, o Regis aqui, que está nos acompanhando, é testemunha. Eu e o Regis, por exemplo... Eu sei, eu também sou testemunha, me lembro de ti. Já se posicionamos na frente de retroescavadeira para salvar prédio histórico aqui em Gravataí. Bem então, isso. Às vezes alguns que não conseguem entender o sentido da preservação patrimonial, material e imaterial, esse pessoal aí de museu aí, né, nós queremos trazer um progresso para a cidade, né? Agora, quando tu dá esse primeiro depoimento sobre aquele conjunto arquitetônico e o recheio que tem nele, puxa, aquilo ali é o coração de Porto Alegre. Com certeza. Quando tu fala isso, me vem à cabeça a potência que é a Santa Casa. E com certeza. Quantas pessoas eu conheço que fizeram seu estágio de história ali naquele local, né? Num hospital. Não tem como separar, né, Amon, a história da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da Santa Casa. Elas caminharam para e passo. Porque se a gente pensar na história do Rio Grande do Sul, quando é que começa uma história para além, né, da presença indígena? É no século XVIII, nos 1700, que a ocupação, né, via processo de colonização começa, com a chegada dos açorianos, dos lusos continentais e por aí vai. Então, assim, somente depois de muitas batalhas, lutas, conflitos nesse Cone Sul aqui, né, entre as duas coroas ibéricas, Portugal e Espanha, depois de muitas batalhas e conflitos, somente em 1801 é que efetivamente o Rio Grande do Sul, oeste Santa Catarina, oeste, né, do Paraná, todo o centro-oeste, toda a grande Amazônia, passaram a fazer parte desse Brasilzão português, que é mais ou menos como está hoje. E a Santa Casa foi criada 2 anos depois. Então, essas histórias foram se costurando e se fazendo juntas. Não tem como separar, né? Então, assim, eu queria destacar muito nesse processo, né, Amon, e para todos que nos acompanham e que se filiam e que se devotam, né, à nossa Casa dos Açores, a importância nesse processo histórico, não só da cidade de Porto Alegre, mas como do Rio Grande do Sul, o papel fundamental da presença açoriana. Eu sempre digo que há alguns pilares que legitimaram e deram exatamente a Portugal a inteligência e a estratégia, a sabedoria de constituir esse país gigante, que exatamente teve através de alguns pilares, no caso específico do Rio Grande do Sul, que foi o tropeirismo circular de tropas de mulas, né, que eram trazidas lá do norte da Argentina, passando pelo Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, São Paulo e até Sorocaba, em São Paulo, onde os mineradores das Minas Gerais vinham comprá-las para fazer a circulação daquela economia que no século XVIII era dinâmica, né? Por outro lado, a concessão de Sesmarias, que é uma lógica portuguesa maravilhosa. Infelizmente, nós vivemos um país em que muitos desprestigiam. Aquilo é coisa de português. Já vinculada à condição, às vezes, de que é burro, né, ou é ignorante, coisa e tal. E eu sempre, como professora da faculdade, nos cursos de história, no curso de história com os meus alunos, nos 30 anos que lá trabalhei, eu começava com história de Portugal. Exatamente, eu desconstruía, tá, esse preconceito contra Portugal,
Porque o que é um preconceito? É a falta de conhecimento do conceito. No momento que tu conhece o conceito, tu desconstrói aquilo que tu imaginava, que tu tinha no teu imaginário, porque tu te apropriou, né, daquela realidade. Então, no momento que tu te dá conta da estratégia portuguesa para legitimar a conquista do Rio Grande do Sul, via, como eu disse, Troperino, via a concessão de Sete Marias, que é o quê? Uma grande propriedade de terra de 10 a 13 mil, né, metros quadrados, quilômetros quadrados de propriedade, isso foi fazendo com que, em torno desse espaço, né, em nome de Portugal, muitos foram se apropriando. Então, Portugal teve, através de particulares, né, esse processo de conquista estrategicamente bem exitoso. E, por outro lado, o trazer casais das ilhas, onde passavam por muitas dificuldades, para cá, a gente reconhece que eles vieram para cá, na verdade, para jogado num desafio de cenário de conflitos, né? Porque, na verdade, eles vieram para ser soldados. Hã? A disputa de fronteira, né? Exatamente, isso aqui era a fronteira sul, como a Amazônia era a fronteira norte. Então, ou seja, aqui eles vieram para resguardar, para fazer a retaguarda, né? A garantia, através da sua ocupação, desse território. Então, eles desempenharam um papel estratégico fantástico. Mas é uma história que, na verdade, foi um desafio doloroso, com certeza, para quem abandona as ilhas na expectativa de um mundo melhor, de uma situação melhor, e chegando aqui não a encontrou. Mas essa história, felizmente, vem sendo escrita, vem sendo trazida, né? Quando nós organizamos o livro Presença Açoriana, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, e o próprio livro, aquele, né, de 1125 páginas, que é Açoriano do Brasil, né? Ali a gente tenta exatamente mostrar e contemplar essa história que, infelizmente, na academia, ela era esquecida. Né? Tu falava de alemães, tu falava de italianos, que deram certo, fizeram América, né? Mas quando chegaram os alemães e italianos, isso aqui estava arrumadinho. Já era pós-independência, entende? Já. Exato. Então, ou seja, quem é que preparou todo esse chão, esse lastro? Foram os açorianos. E isso precisa ser cantado e decantado, não para glorificar uma história, mas para reconhecer, para dar valor. A gente já entrou na cultura açoriana e cada vez que eu me aprofundo ou cada vez que eu estudo mais a cultura açoriana, eu percebo o quanto nós somos parecidos. Esse isolamento dos Açores, que fez nascer essa cultura própria, essa identidade muito forte, é muito parecido com a gente aqui, nós os gaúchos, né? De nós sermos empurrados pela Espanha e um pouco também uma disputa com o Império ali, em algum momento, e forjamos uma identidade ímpar, né? Que eu acho que é muito parecida com a açoriana, esse lamento de ter sido esquecido, eu acho que é a palavra, assim, ter sido deixado de lado. Na verdade, mesmo que tenha sido silenciado de alguma forma a cultura, as marcas de identidade açoriana, pela condição de isolamento em que eles foram jogados, porque eu sempre tenho colocado o seguinte: porque eu vou a Santa Catarina, eu consigo perceber mais viva a presença da cultura açoriana. Bom, eles foram colocados no litoral, na beira do mar, como eles viviam lá. Então, aninhados naquele litoral, ficou muito mais tranquilo para eles se preservarem, eles não ficaram isolados. Agora, no caso do Rio Grande do Sul, eles foram trazidos para cá e dele guerra, e dele conflito, e dele disputa, né, de guerra e assim por diante. Então, eles se dispersaram nesse território num salve-se quem puder. A invasão espanhola de 1763, que varreu a capital do Rio Grande de São Pedro, em Rio Grande, que era a capital, levando para Viamão, onde ficou por 10 anos a nossa capital ali, e por outro lado, o Ceballos vem para o Rio Grande, e o Vertiz e Salcedo, que eram dois generais do lado espanhol, vem para o Rio Pardo, para tentar empurrar lá para Santa Catarina os portugueses. Isso foi uma loucura, uma loucura. Ou seja, vão se espalhando, açoriano para todo lado. Uma família para cá, outra para lá, e aí quando vão muitos para o Uruguai. Vão formar São Carlos de Maldonado.
E sim. é interessante que o Moacir Domingues, genealogista, fez o trançamento dos dados familiares de açorianos que foram para o Uruguai e seus familiares, alguns que ficaram por aqui. Então, mesmo isolados, separados, tá, eles conseguiram, apesar de tudo, conseguir, né, manter traços de identidade açoriana que nós hoje reconhecemos da nossa cultura. Né? E não vejam, assim como a história dessa presença açoriana no Rio Grande do Sul, ela realmente precisa ser cada vez mais estudada, apropriada, entendida, compreendida no âmbito da comparação de outros europeus que vieram para cá já no século XIX. É outra história, outro momento, né, pelos quais, no caso, né, os açorianos, bem diferentemente, no caso, infelizmente, passaram. Sim. Ô Vera, aqui, ó. Binho, ex-componente do grupo, manda um beijo para a mestra Vera Barroso. Ivo Ladislau, oi todo mundo. Beijos. É, deixa eu ver. Clóvis Kremer, parabéns, professora Vera. Belo Beijos. debate cultural. Albano, professora Vera, memória viva do nosso estado. Regis Albino Obrigada. Marques Gomes. Ah, é verdade. Abraço para o Regis. Outro. Luteria Brown, do meu amigo Vini Brown. Abraço, Vini Brown. João Carlos. Uma galera aqui, ó. O Ivo Ladislau, um lagido entre bem neste frio. Olha, Eduardo, só o poeta. É o é, poeta. o poeta. Brigadão, beijo para todos. Tu estás em Santo Antônio agora não, ou em Porto Alegre? Não, estou em casa, aqui na minha casa, em Porto Alegre, perto da Santa Casa, onde eu moro. Né? Eu, como sou de grupo de risco, eu estou confinada desde 18 de março em casa, né? Trabalhando em home office, produzindo livros, estou com 3 livros de raízes aí trabalhando, fora do expediente da Santa Casa, e assim vamos indo. Tu sabes que o Saint-Hilaire, quando passou por aqui, ele disse, Sim, e o Saint-Hilaire passou por vários lugares do mundo, ele disse, não, sim. o lugar mais inóspito que eu visitei no mundo é o tal do Rio Grande do Sul, o Pampa Gaúcho. No mesmo dia pode ter uma região que faz -2 e na outra 34 graus. Exatamente. Nunca, o Saint-Hilaire diz assim, nunca uma civilização vai vingar num lugar como esse. E vingou. Nesse sentido, ele não acertou. As memórias dele, os registros são fantásticos, né? Mas, claro, mostra uma série de questões, né? Mas, na verdade, essa aí não se afirma, não. Não se afirmou. Hã? Ô, Vera, eu vou te mostrar uma coisa e aí tu me diz como é que coisa é essa? Eu quero te mostrar aqui isso aqui, ó. Ah, beleza. Vou Raízes de abrir, Gravataí. abrir para quem não tem um livro maravilhoso com 4 volumes. Isso aqui um dos orgulhos da minha vida, viu, Vera? Que maravilha. E tu faz parte dessa história. Tu faz parte desse Deixa eu, ganho dessa publicação. antes de tu falar sobre os raízes em geral, eu posso dar um testemunho? Claro, óbvio, claro. Eu assumi como gestor cultural da Fundac, da Fundação de Cultura aqui de Gravataí, em 2009, com a Rita Sanco, que também é professora de História, mestre em História. E eu não acho que no 10 dias da gestão, janeiro, no meio das férias, bate lá na Fundac o senhor Regis Albino e a doutora Vera Barroso, dizendo nós temos que fazer um raiz em Gravataí. Então vamos fazer. Junto com a Célia Sério, Jacqueline. Temos exatamente. que fazer um raízes. E fomos conversar com a prefeita. A prefeita, não, vamos ver o que é preciso. Conseguimos a parceria do SESC e aí 8 meses ou 9 meses depois nasceu esse livro aqui. Faziam 20 anos que a cidade não publicava nada sobre a sua história geral, né? E ele segue sendo... Nós conseguimos editar esse livro aqui e mandar um exemplar para cada escola, para cada biblioteca estadual, municipal, para as universidades. Me emociona, viu, Vera? Porque eu dou aula aqui em Gravataí.
quando eu entro na biblioteca das escolas e tá lá um menino, uma criança, folheando isso aqui, fazendo pesquisa Imagina. sobre o carnaval, sobre o transporte coletivo da cidade. É emocionante. É igual um filho, né, Vera? Igual um filho parido, primeiro gestado com muito trabalho. E, né, gestado assim, para e passo, mas vale a pena o seu resultado. E eu me emocionei também te ouvindo, porque na verdade, quando tu vê uma criança, um jovem, que tenta beber da história do seu lugar, onde a sua família mora, onde ele estuda, sabe? Isso nos dá ânimo e expectativa para um mundo melhor. Porque, na verdade, só se ama o que se conhece, só se reconhece aquilo que nós, né, temos conhecimento. Então, quanto mais essa criança se apropriar do seu lugar, da sua aldeia, da sua rua, do seu bairro, mais ela vai gostar e mais um cidadão ativo ele vai ser para ajudar a construir aquele lugar, né, onde ele mora. Então, assim, ó, realmente o Raízes de Gravataí foi um desafio muito bonito, porque, como, vamos dizer assim, dentro da condição de departamento de história, que desde que a casa foi criada eu estou vinculada, né? E eu tinha que apresentar cada ano alguma ideia. O que nós vamos fazer no ano da história? Né? Um ano é isso, outro ano é aquilo, tá. E aí, um dia conversando, né, com o Regis, enfim, com a Carla, com a Célia e tudo mais, vamos fazer um Raízes? Bom, eu já tinha experiência de fazer Raízes, né? Vamos fazer, né? Então, com a tua ajuda, com essa ponte que tu desempenhaste na ocasião, né, estando na Fundac, foi fundamental, porque, na verdade, tu deu a credibilidade junto ao poder público de que este era um projeto que valia a pena e que os resultados seriam, né, ótimos. Então, se começou a organização para fazer o evento e depois a publicação. E não é fácil, porque, na verdade, assim, é um livro, como eu sempre digo, o livro de Raízes é um livro de muitas mãos, mas tem a grande dimensão fantástica, que é uma história escrita de baixo para cima. Não é uma história de cima para baixo. Não é alguém da academia e que diz assim, ó, é assim, assado, assado que aconteceram as coisas. Não. É o cidadão comum, pode ser analfabeto, pode ser de pouca, né, instrução escolar, não interessa, ele tem memórias, ele tem histórias, ele tem lembranças, ele tem recordações, ele é um ser da história, ele é um agente do tempo. Eu sempre digo, a história é esse espetáculo da vida, onde todos nós somos atores e atrizes do tempo, e todos têm a contar. Ah, porque a memória vale. Hoje, no mundo todo, as grandes universidades têm laboratórios de história oral, onde a gente grava, a gente, né, registra as lembranças das pessoas. Ali na Santa Casa nós temos mais de 400 entrevistas com pessoas, né, de suas lembranças a partir da instituição. Então, a mesma coisa é no caso do Raízes, as pessoas têm lembranças, vivências, vamos trazê-las. Então, esses 4 volumes, como tu mesmo dissesse, ele abrange várias temáticas, vai de religiosidade à educação, a presença negra, o processo inicial de ocupação, a presença soriana, os serviços, os transportes, enfim, abrange um leque de possibilidades temáticas, né? E que ficou não só como registro resguardado em livro, né? Como de história, mas também como de memória, né? E também um suporte didático para os professores, para se sair do primeiro padre, da primeira missa, do primeiro que chegou, sabe? Parece que a história não vai para frente. E aí se mostra que a história é também do tempo presente. E isso se fez, e isso está no livro. Quando tu vieste apresentar o projeto, tu já vieste com uma experiência, uma bagagem grande de outros eventos que tu realiza. Como é? Só deixa eu, antes aqui, ó, estão me cobrando aqui, ó. Ilha do Pico Presente. Um afetuoso pessoal, um abraço pro seu Cândido e dona Geralda, os pais da... Ai, que beleza, seu Cândido Geralda. É Pico, Pico, A terceira. Um beijo para você, saudoso, no quentinho e agora tá nos assistindo também a Casa dos Açores de Santa Catarina. Beleza, um abração para vocês. Ótimo, que bom. Bom, mas enfim. Vera, sim. Eu te pergunto,
tu já chegaste com essa bagagem, com o projeto já pronto, né? Só nos apresentaste. Como surgiu o primeiro Raízes? A Raízes dos Raízes. Na verdade, como eu disse, eu sou de Santo Antônio da Patrulha. Os 4 primeiros municípios do Rio Grande do Sul são Rio Grande, a nossa primeira capital, fundada em 1737, 17 de fevereiro, por José da Silva Paz. Tá? A nossa terceira e definitiva capital, que é Porto Alegre, o outro município. Rio Pardo, a tranqueira invicta, né? Criada e fundada por conta das disputas militares entre Portugal e Espanha, e Santo Antônio da Patrulha. Então, esses são os 4 primeiros municípios. Os 4 foram criados juntos pela provisão real do príncipe regente Dom João VI, no dia 7 de outubro de 1809, certo? Aí cada Câmara Municipal foi se instalando, e aí, então, esses 4 primeiros municípios dividiram o espaço rio-grandense em 4 grandes porções. Santo Antônio era um desses 4, que na ocasião, quando criado, tinha 34.184 quilômetros quadrados. Ia de Palmares do Sul ao Rio Mampituba, todo o litoral norte, todos os campos de cima da serra, os campos da Grande Vacaria, onde depois nasceu os municípios da Grande Lagoa Vermelha. Tá? Então, o que acontece? Santo Antônio criou filhos, netos, bisnetos, seus descendentes municipais. Quando lá em 1989, por aí, né, era prefeito de Santo Antônio o Silvio Miguel Fofonca, plantador de repolhos lá do município, na época, distrito de Cará, ele tinha uma visão de cultura que muito PhD não tem. Porque ele dava apoio irrestrito às ações culturais que nós desenvolvíamos lá em Santo Antônio. No local onde era o cartório do meu pai, da nossa família ali, que era o cartório onde o pai e a mãe trabalhavam, na nossa residência, nós transformamos aquele espaço num museu com o acervo que o pai deixou, Museu Juca Maciel. Então nós articulamos no museu ações culturais e o Silvio, né, articulando e nos ajudando. E um dia ele me disse assim: Vera, eu ouvi dizer que Vacaria foi nosso distrito. É verdade. Ah, eu ouvi dizer que Osório foi nosso distrito. Foi, é verdade. Lagoa Vermelha, São Francisco de Paula. Mas como? Onde é que isso está escrito? Olha, o pai, como historiador, pesquisador, escreveu, está no livro dele, que a gente organizou um livro. Quando nós soubemos que o pai estava, né, doente, nós aligeramos e reunimos muitas das matérias que ele publicava em jornal para ele ver esse livro pronto. Ele soube do livro pronto, mas não ficou bem prontinho. Mas enfim, então, o que acontece? Ele diz assim: não, mas essa história tem que ser dita, tem que ser mostrada. Digo: olha, a gente pode fazer um encontro. A gente chama pesquisadores, na época eram 55 municípios que tinham nascido nesse baita território originário de Santo Antônio. Vamos fazer um encontro? Vamos. Então tá, tu ajuda? Ajudo. Eu morando em Porto Alegre, trabalhando na Santa Casa, trabalhando no Estado, trabalhando na FAPA, e dava umas escapadelas, finais de semana, ia para Santo Antônio, aquela função toda. Bom, aí fizemos o primeiro encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, do dia 3 ao dia 5 de abril de 1990. Aí chamamos um historiador de cada um dos municípios filhos, que era Lagoa Vermelha, que era São Francisco de Paula, que era Taquara, que era Rolante, que era Osório. Chamamos um neto, que é Torres, né? Enfim, para ser palestrante, e abrimos para quem quisesse fazer uma comunicação breve, de cada 10 minutos para cada um, se inscreviam. Houve 12 inscrições. Fizemos o evento, começamos, os professores todos presentes. Naquele tempo eram 200 dias letivos, então os professores foram lá para se reciclar, para buscar capacitação da história local, para não sair do primeiro padre, da primeira missa, do primeiro povoador. Bom, quando chegou no terceiro dia, todo mundo encantado com aquele encontro. Mas onde é que vai ser o próximo? Eu digo: meu Deus, e agora? O que eu faço com essa criança? Na noite do segundo dia para o terceiro, eu já não sabia o que ia fazer no dia seguinte, quando ia terminar. Aí o Silvio, prefeito, disse assim: Vera, nós vamos ter a reunião dos prefeitos da associação, na época era do Vale do Rio dos Sinos, era mais ampla.
Vai ter lá no Centro Clube, no bairro da Cidade Baixa, nas Pitangueiras, uma reunião e depois vai ter um almoço, vocês vão lá. Vai tu, vai a comissão organizadora, né? Que, na verdade, eu fui a idealizadora, mas o trabalhar carregando o piano foi toda a Secretaria de Educação e Cultura. Na época era o Isidoro Rancheski, o secretário de Educação, a Rejane era a da Cultura e o Beloca era o Belocão, era do Turismo. E mais a Associação dos Amigos do Museu Juca Maciel, a minha irmã, a Delores Werner, a Heloísa, a Dirce e assim por diante. Tá? Então, ele disse, vai lá, tu fala para os prefeitos o que é que está acontecendo e depois vamos para o almoço. Tudo bem, vamos lá. Falei para os prefeitos, ficaram me olhando, assim, um encontro de história, e lá estava o então secretário de Estado da Cultura, o Carlos Jorge Appel. Aí, isso era do período do Pedro Simon, o governador do estado. Aí nós fomos lá para o churrasco que teve lá no Centro Clube, e aí eu conheci o Carlos Appel porque eu fui presidente da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, no tempo que ameaçava queimar os fios de luz e queimar todo aquele acervo maravilhoso do Arquivo Histórico, e que sempre estava numa penúria danada, a gente vivia no gabinete dele pedindo alguma coisa. Né? Aí eles tiveram, mas que coisa maravilhosa esse encontro, onde é que vai ser o próximo? Aí eu disse, olha, se algum prefeito daqui aceitar, vai ser tudo de bom. Aí ele olhou para o prefeito que estava do lado dele, tá? Ele disse, que tal fulano? Não, mas lá a gente só laça, lá a gente só faz torneio, que não sei o quê, papá, não tem história. Eu digo, mas como que não, prefeito? A história do torneio. Ah, porque lá a gente faz não sei o que de pinhão, a história do que se faz na culinária com pinhão. E por aí vai. Ele ficou apertado, né? Aí, claro, com o olhar do secretário e eu tendo respostas ali, ele disse, tá bom, a senhora nos ensina? Sim, não tem problema. Era o prefeito de São Francisco de Paula. Né? Aquele que há 12, 13 anos atrás, o Décio Cola, disse que o mundo ia acabar e a gente tinha que se encapsular, né, numa cápsula para se salvar do mundo, que o mundo ia acabar. Né? Ele foi prefeito já 2 ou 3 gestões. Então, nós fizemos o segundo encontro lá em São Francisco de Paula, num dia frio como esse aqui, numa semana fria como essa que nós estamos vivendo. Foi maravilhoso, comemos pinhão, chimarrão, regando a história naquela semana que nós lá estivemos. E aí o secretário, que era o Magnus, disse assim, Vera, mas a gente, como é que a gente vai chamar esse encontro? Segundo encontro dos municípios ordinários de Santo Antônio da Patrulha, mas onde é que vai ficar São Chico? Aí naquela discussão, ele que sugeriu Raízes. Eu sou muito honesta, assim. Vamos fazer o seguinte, segundo encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, Raízes São Francisco de Paula, perfeito, e o Raízes começou. Então, o segundo encontro foi em São Francisco de Paula, Raízes São Francisco de Paula. O terceiro foi em Tramandaí, que é nosso neto. Então, o conjunto dos 3 primeiros encontros estão publicados né, num livro chamado Raízes, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula e Tramandaí. Aí termina o mandato de prefeito, vamos para mais 4 anos. Para onde vamos? Aí já tem um pedido, que vai ser Lagoa Vermelha. Lá em cima, né? Nos campos de cima da serra. Lá no limite, né? Lá no limite. Vai dar, porque na verdade a Grande Lagoa vai dar lá com o Frederico Westphalen, lá naquela altura, na época era lá naquela altura. Fazia divisa com o Rio Pardo, a Grande Rio Pardo, no caso, né? Então, aí nós fizemos Lagoa. Sabe o que é 600 pessoas lotando o espaço, contando história de tudo, da bica, da rua, dos personagens populares, disso e daquilo? Olha, foi uma coisa fantástica. E o prefeito que aceitou, ele tinha 33 anos, era o prefeito mais endividado do Rio Grande do Sul quando ele assumiu. Aí o assessor dele, né, que tinha sido meu professor na PUC, me disse, olha, Vera, o prefeito de lá é o mais endividado. Tá, mas o que eu vou fazer lá? Vou lá dizer por pouco que se gasta. Se gasta, né? Eu vou lá fazer o quê? Não, mas ele quer reanimar o povo, porque o povo de Lagoa se sente sempre muito na concorrência com vacaria. Ele quer elevar a autoestima dos lagoenses. Tá, mas então vamos lá. Aí tu vai 8, 9 horas até chegar lá em Lagoa Vermelha, lá vamos nós. Dia 2 de fevereiro de 93, dia dos Nossos Senhores Navegantes aqui, aí eu podia faltar o trabalho na Santa Casa, lá fomos nós. Né? O prefeito me recebeu, ouviu, expliquei.
Secretária, pode providenciar, a professora Vera vai ensinar. Eu não vou ensinar, nós vamos fazer junto. Bom, o evento foi tão maravilhoso que os alicerces da Casa da Cultura de Lagoa estavam parados há anos. Com aquele evento, houve uma mobilização, um envolvimento cultural tão grande que alavancou as obras da Casa de Cultura que acabou ficando pronta. Então, eles sempre dizem que a história de Lagoa tem no raiz do divisor de águas, dessa mobilização, dessa relação de pertença, né, ao lugar, as pessoas se sentindo parte do lugar, se sentindo, né, ator daquela história. Depois de Lagoa Vermelha, nós fomos para Gramado. O prefeito de Gramado dizia assim, não, aqui a gente só recebe turista, aqui a gente só recebe os visitantes, não tem história. E a Marília, infelizmente falecida, era historiadora de lá, e fomos lá falar com ele, provamos por A mais B que a gente tinha que ter na história o pilar para o turismo de Gramado, e fizemos um evento fantástico, que deu um livro de 410 páginas, Raízes de Gramado. Dali nós fomos para Torres. O prefeito também de Torres, o Clóvis Weber, não, mas daqui é só veraneio, não tem história. História dos veraneios. História das roupas que se usavam ao longo do tempo. Né? E por aí vai. Conclusão. Olha, foi fantástico, foi fantástico. Olha, foi lindo. Aquela sociedade dos amigos de Torres, entrando aquelas bandeiras, porque a entrada do Raízes são quase bandeiras de todos os municípios. Parece uma entrada de Olimpíada. Ao som de uma música retumbante, o pessoal faz coreografia, olha, a gente se arrepia, sabe? É uma coisa emocionante, tá? E é assim, é uma semana, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, contando história. Aí dali nós fomos para Vacaria. O prefeito de Vacaria, nem, mas daqui a gente só planta maçã, aqui tiveram os capuchinhos, história dos capuchinhos, por que que vocês plantam maçã? Tá? E por aí, por que aqui vocês têm essa catedral? Quem é que fez? Por aí vai. Não tinha desculpa. Foi. Ele até prefeito, foi palestrante, prefeito de Vacaria. Dali nós fomos para Veranópolis, área italiana. O Frei Rovílio Costa, meu irmão saudoso da editora Este, ele é de lá, era de lá, infelizmente faleceu, né? Vamos fazer um livro de quase 900 páginas. Aí, no nono encontro, nós fomos para a Terra de Areia, que é aqui do lado, né, no litoral, e o prefeito de lá, na ocasião, que tinha sido um dos 12 comunicadores no primeiro Raiz, eu quero meu Raízes, eu quero o meu também, e fizemos. Aí quando chegou no 10º, vamos fazer aonde? Santo Antônio, vamos voltar para a mãe, e o Silvio, que tinha sido aquele que avalizou o Raízes, era o primeiro prefeito de Cará. Então nós fizemos Raízes... Emancipado, caraca. Exato, em 96. Então em 99 a gente fez uma dobradinha, Raízes andando na patrulha, né, cara? Foi lindo, foi maravilhoso. Aí nós criamos o Raizinha. O Raizinha é o filhote. Como é que nós vamos receber todos os visitantes dos municípios originários se os da casa não tem tempo para falar? Então a gente fez em junho de 99 o Raizinho, que deu dessa altura o livro, e fizemos depois o Raizão, tá, dos municípios originários, em outubro, que deu outro livro. E depois nós fomos para São Marcos e Criúva, fomos para Osório, fomos para Sananduva, Capão da Canoa, fomos Igrejinha, Antônio Prado, nós fomos até... E por aí vai. Aí no 20º chegamos de novo, aí virou lei municipal que a cada 10 anos o Raiz tem que voltar para a mãe. No 20º voltou, Raizinha e Raizão. E assim, hoje, eu posso listar todos, posso ir até hoje. Aí, no ano passado, nós fizemos o 30º evento. 30º, Raizinha e Raizão, que estão no Prelo. Vai dar 2 baitas livros. Muito grande. Vai ser ótimo. Então, a experiência de Gravataí é a experiência desse lastro. Assim também fiz com o Viamão, que deu 1.600 e tantas páginas, tá? Não quiseram fazer em volumes como Gravataí. E fiz o de Alvorada também, que eu aprendi a amar Alvorada. Onde lá tem muitos migrados que fizeram com garra aquele lugar, infelizmente, muito preconceituado. Vim. Ô Vera, respira um pouco aí, respira. É muito conteúdo, né? Então, o que eu digo assim, a tua meta é fazer os 55 municípios... Olha, na verdade, isso não é fácil. Tu sabes, vocês sabem, que hoje o poder público está complicado, né? Lidar com a questão, porque, na verdade, qual é a massa crítica dessa envolvência da história? São professores e alunos.
porque, na verdade, o projeto Raiz é um projeto de educação patrimonial. Ele foi tomando essa condição, educar para o passado, sobre o passado. Hoje, a grande, vamos dizer assim, força, para além da educação ambiental, que tu tem que respeitar o meio ambiente, é a educação do passado. Quem veio antes de nós construiu os alicerces do que somos hoje. Então, nós temos que aprender com quem antes de nós fizeram história para não repetir erros e para acertar. Essa é a grande função social da história. Por isso que alunos e professores são, na verdade, os grandes atores, além dos cidadãos, etc e tal, que a gente sempre chama, né? E tá bem complicado, tá muito difícil, não tá fácil, né? Vera, olha só, o nosso tempo está se acabando. Que pena, tá tão bom esse papo. Mas olha só, antes de eu ir para a última pergunta, eu quero registrar aqui mais uma vez a presença do Paulo Teves, o diretor regional um beijo grande. das comunidades açorianas. Ele diz boa noite, Amon, e boa noite, minha amiga Vera. Outro grande boa noite. O Clóvis Kremer diz coisa boa relembrar nossa história do nosso estado. O Regis Albino diz o projeto Raízes, que a Vera coordena, com maestria, é o maior e mais importante projeto cultural do Rio Grande do Sul. Obrigada, Regis. Obrigada para todos. Beijo para todos. Amo vocês. Deixa eu ver aqui. Muita gente. Ana Zenaide. Zenaide, Santo da Patrulha. É de arrepiar a abertura dos Raízes. E é verdade. Suzane, nossa presidente da Casa dos Açores de Ontário, um grande abraço. Ontário, lindo, grande abraço, que coisa boa. Presidente da Sigra, Ana Cristina, nos assistindo também. Ana Cristina, abraço também. A historiadora mais apaixonada por história que eu conheço, diz a Miriam. Bom, isso eu não vou negar. Eu estou apaixonada, eu não troco a minha condição, como eu disse inicialmente, por qualquer profissão. Um irmão dentista, odontólogo, um irmão médico, um irmão advogado, chegavam lá no cartório do pai e ele perguntava assim, seu Juca, o que os seus filhos fazem? Aí ele me deixava por último. Ah, fulano fez odontologia, fulano está fazendo medicina, fulana está fazendo direito. Ah, mas e a Vera? A Vera está fazendo história. Eles faziam a cara virada assim, coitado. Eu sei bem. Como quem dizendo, vai ser professora. E ele ficava feliz de dizer, porque ele sabia que eu ia continuar esse trabalho de manutenção da história, né, do acervo que ele estava deixando. E eu me emociono cada vez que eu vejo o que ele deixou, com a sua condição, né, vamos dizer assim, de estudo, para aquela época era até ali, né, e fazer o que fez. Porque hoje tem muita gente que tem PhD e que não faz e não deixa lastro de responsabilidade social histórica, né, como outros tantos fazem. Sim. Vera, aqui o nosso Raízes, né, o de Gravataí, a gente, para quem ele tá nas bibliotecas, é um livro esgotado, já não tem mais, ele não foi vendido, né? Ele está em todas as bibliotecas, tem alguns exemplares na Casa dos Açores, e a gente fez ele em 4 volumes. Isso. A gente fez o volume 1, Traços do Município e Etnicidade. O número 2 é Famílias, História Oral, Religiosidade e Fé. O número 3 é Trajetória Econômica, Participação Cidadã, Literatura e Memória. E o número 4, que é o meu preferido, é sobre educação, cultura, lazer e associativismo. Muita gente participou aqui do município. História dos índios, os quilombolas. Os açorianos também. O Beco dos Catuta. Tem cada história sensacional aqui. E isso é só uma fração da história de Gravataí. Tem muita coisa ainda para ser escrita. Vera. Pegando a fração, nós podíamos fazer uma provocação. Quem sabe daqui a pouco a gente pensa numa segunda edição do Raízes? Com certeza. Porque isso aí são fragmentos, são fragmentos. Então, muitas histórias ficaram ainda para serem recuperadas, registradas, e outras tantas até porque o tempo passou e a história também é do tempo presente e recente. Sim, né? sim.
Mas então, Quem Vera, sabe, Carla? Vamos lá, para rédeos a lá, gente diretoria, amor. vamos lá, agora é a hora. É. Isso aí. Vera, deixa eu te dizer o seguinte, eu já vou lançar agora a proposta para a Carla, ao vivo aqui. Eu acho que o nosso papo, eu, tu e mais pessoas sobre história, tem que ser permanente, ô Vera. Eu acho que Tranquilo, até porque eu tenho responsabilidade como eu departamento acho de que história. acho que de 15 em 15 dias a gente tem que bater um papo sobre Podemos. algum tema, porque Qualquer tema do Rio Grande do Sul, de história do Brasil, até a ranha história de Portugal, eu trabalhei bastante, mas tranquilo, legal, muito a legal. gente tem que compartilhar. O conhecimento não pode ser privado, ele tem que ser socializado, compartilhado, distribuído, alargado. Ah, e a gente está aqui para isso. A Carla já disse, vamos sim. Oba! Oh, tá Oba! gravado, hein? Tá gravado. Tá gravado. Então, eu quero te dizer o seguinte, para a gente encerrar. É um prazer conversar contigo. Eu É, digo a mesma e coisa. tu abriu o Instagram exatamente só para esse nosso projeto. O Exatamente, eu Instagram não estava tinha o lá, estava Instagram. parado. Eu queria te Exato. dizer que é emocionante ver a tua eloquência e o teu entusiasmo quando tu fala de Obrigada. história. Parece. Nós estamos aqui com 20 pessoas, 25 pessoas, vai ficar gravado, essa nossa conversa vai ficar gravada na história, digitalmente, mas ela já é um documento histórico. Mas eu Sim. queria te dizer que é tocante e emocionante ver um historiador, uma professora, uma colega de profissão falar com tanto amor, assim, sabe? É muito legal quando qualquer profissional ama muito aquilo que faz. E tu, com certeza, é uma das maiores apaixonadas pela profissão. Muito obrigado por compartilhar, Vera, esse momento comigo e com os espectadores da Casa dos Açores. Temos mais aí 1 minutinho e meio para tuas considerações Tá, finais. eu Beijão para ti. registro. Obrigada. Amon, eu registro muito, com muita veemência, né, a lembrança de fazer esse bate-papo contigo. Eu também tenho uma admiração muito grande, né, com a tua postura como ser humano e profissional, né, teu e da tua esposa, da tua família. E eu também me sinto muito feliz em poder, né, junto com a Carla, com o Rezi, todos os membros da diretoria e todos aqueles que são sócios e todos aqueles que têm acompanhado nas comunidades dos Açores, o nosso amado amigo Paulo lá, né, dos Açores, com todos, enfim, que têm se irmanado nessa causa de humanismo através da história. E este é um espaço que proporciona essa condição, esse perfil, esse encaminhamento, de poder estar contribuindo, de poder estar compartilhando, de poder estar me solidarizando no momento em que o maior patrimônio, neste momento de pandemia, é o patrimônio humano. Não é o patrimônio material, ele é assim importante, temos que preservar. Mas nesse momento, a vida e o que ela encerra é o patrimônio a ser preservado. Então, essa é a minha mensagem que eu digo nesse final. Vamos preservar nossas vidas, porque nossas vidas são responsáveis por muitas e muitas realizações de humanidade que nós temos que ainda muito a enveredar na trajetória que temos pela frente. Um beijo bem grande para todos e para ti também. Fiquem bem. Obrigado, boa noite. E Boa essa noite. live ela vai ser compartilhada no perfil da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Abraço a todos. Valeu!